Um hack massivo acabou de acontecer no mercado cripto e eu vou te explicar tudo o que aconteceu e tudo que nós sabemos até o momento sobre isso, que explica bastante do porquê nós estamos vendo uma correção começando cedo hoje. A Balancer é um protocolo nativo na rede Ethereum que possibilita que você troque ativos, bem parecido com uma corretora, só que descentralizada, sem que ela tenha aquele livro de ordens padrão como a Binance tem, por exemplo. Então, de que forma que a Balancer consegue ajudar as pessoas a transacionar os ativos, trocar um ativo por outro? Com os chamados pools de liquidez que você está vendo aqui. Basicamente, as pessoas que têm, por exemplo, Ethereum aqui, WETH e RTH, depositam esses ativos nesse pool de liquidez e aí quem vai fazendo as trocas vai pegando esses ativos desse pool de liquidez e a Balancer, então, com as taxas dessas transações, remunera quem deixa ali depositado. E nós vimos esses fundos aqui, ó, sendo drenados. Isso aqui foi assustador. Então, um ativo principal, né, como o WTH aqui numa pool, tá com TVL, tá com valor total de 1,29 dólares na pool. O volume 24 horas, 183 milhões de dólares. A mesma coisa com todos esses aqui, né? Você vê que até aqui da rede Base, Ethereum e Arbitrum, eles estão sem nenhum TVL, mesmo tendo um valor relevante aqui de volume. Então foram vítimas aí desse hacking que drenou o que parece ser cerca de 128 milhões de dólares. Parece que o hack assim acabou porque não tem mais o que drenar, né? Não tem mais nenhum valor aqui para retirar, mas ainda não se sabe se a equipe conseguiu resolver o problema. Até a gente observa alguns desenvolvedores especialistas dizendo que foi identificado o problema, que o hacker, inclusive, deixou registrado toda a programação do hack dele na blockchain, mas tudo que parece, assim, o único campo que foi impactado foi a V2 da Balancer. V3, que é um pouco mais complexa, tá isenta, assim, não levou nenhum hacking, e também outros pools de liquidez, né, que não envolvem Ethereum, WTH e todos esses equivalentes, também aparentemente não sofreram nenhum hack. É importante notar também que a Balancer V2 não era auditada desde 2023, então mais de 2 anos que nenhuma instituição grande fez nenhuma auditoria, o que reforça, né, o risco que é você mesmo tendo um protocolo aqui de muito tempo na blockchain. Assim, todo mundo já conhece. Eu particularmente nunca utilizei, prefiro utilizar protocolos como Uniswap, que são bem mais robustos, mas veja que mesmo um protocolo antigo, que todo mundo confia, precisa se manter sempre com auditoria, sempre com verificações de segurança. E aqui, por mais que tenham muitas auditorias, que é bastante, ainda assim a última foi feita há muito tempo atrás. E agora a gente viu o reflexo disso de um exploit assim que, ao que se parece, né, ao que parece a razão exata que o hacker conseguiu, parece até alguma coisa meio boba assim, né, um errinho básico, mas é claro que, dependendo do tamanho do código, essas coisas acabam passando. Por isso, todo reporte, toda auditoria, todo protocolo precisa ter auditorias frequentes. É interessante notar que o endereço é público do hacker, então nós sabemos exatamente o que ele está fazendo agora, nós conseguimos documentar e avaliar onde é que ele está mexendo esses fundos, né? Então, num dos endereços dele, nós vemos que tem 95 milhões de dólares, tudo com colaterais e equivalentes de Ethereum e dólar. Aqui tem todo o histórico do que ele fez, tá tudo aqui registrado também. E nesse segundo endereço dele, nós vemos que ele tem 2 milhões de dólares em Ethereum e mais quase 2 milhões de dólares no equivalente. E veja que ele está transacionando, né? Ele está indo lá na Call Protocol, que é é um agregador ali de trocas, então você consegue fazer uma troca muito barata através dela, recomendo, ela realmente tem preços muito bons para transacionar, e veja que ele está ali também se desfazendo de alguns ativos de 100 em 100, de 391 mil dólares por transação. E agora eu quero botar um pouquinho em perspectiva o que esse hacking significa para nós, né, que investimos, para todo mundo que está interessado nesse ecossistema. Veja bem, 128 milhões de dólares é bastante coisa, né? Não vou negar que isso aqui é pouca coisa, porque não. 128 milhões de dólares é quase ali 800 milhões de reais, né? A gente vai chegando para um bi cada vez que o dólar sobe, mas é dinheiro pra caramba. Só que isso aqui, em perspectiva com todo o valor que roda no mercado cripto, ele é um pedacinho pequeno, tá? Eu sei que hack não é bom, muita gente perdeu dinheiro com isso, não estou dizendo que isso aqui não impactou ninguém. Pelo contrário, né? Impactou gente pra caramba, tirou dinheiro de muitas pessoas que estavam ali confiando no protocolo. Mas quando nós olhamos o total de volume transacionado, especialmente no Ethereum, nós vemos que
esses 128 milhões são uma parte pequenininha. Então a gente tem que ficar indignado que isso aconteça, mas nós não podemos esquecer, né, que tem um outro campo muito maior que está extremamente seguro e segue rodando. O Ethereum, ele movimenta cerca de 35 bilhões de dólares por dia. Então, nós vemos que esse roubo aqui equivale a 5 minutos de negociação no Ethereum. E mesmo sendo assim um pedacinho, né, pequeno de tudo que é transacionado, é um evento que gera pânico. Então é muito mais o fator emocional vinculado a esse hack do que o que de fato ele significou, né? Ele significa que perdemos 128 milhões de dólares. O quanto isso é para todo o ecossistema cripto não é grande coisa. É parecido com pensar o seguinte, ó, a gente teve um hack recentemente de 1 bilhão de reais no Pix. O que isso significa para todo o sistema financeiro nacional? Praticamente nada. Mesmo assim, né, nós vemos aqui o Bitcoin caindo, chegou a cair quase 4% hoje, e o Ethereum da mesma forma, né, caiu ainda mais, 6,42%, já tem uma leve recuperação aqui também. Esse tipo de evento, ele não muda totalmente, ele não é, agora, né, isso aqui sepultou o ciclo de alta. Não, muito pelo contrário, isso aqui não tem praticamente nada a ver com ciclo. Eventualmente é um evento de cauda longa, não dá para prever esse tipo de coisa. A gente sabe que isso aqui vai acontecer, só não sabe quando. Vão acontecer outros hacks. A gente teve o hack da Bybit, né, 1,5 bilhões de dólares em Ethereum. Parece que o mercado está sentindo mais dor com esse hack, que é muito menor, por todo o contexto que nós estamos vivendo, né? Eu vou trazer um vídeo nos próximos dias sobre o que está acontecendo no mercado, para onde vamos, de onde viemos, mas o mercado está sentindo muito mais essa dor aqui do que hacks muito maiores que aconteceram no passado. O que é um sinal bom, na minha visão. A gente não tem topo de mercado com pessimismo. E a gente está no pessimismo, o que é maravilhoso. É marcação de fundo, eu até diria, né? Fundos locais ou fundos geracionais. Então, esse é o tempo que tem para o mercado renovar o seu otimismo, voltar à acumulação, troca as carteiras, né? Sai a carteira de quem está há muito tempo, volta para quem está começando agora e está acumulando. Esse tipo de movimento de queda de preço e lateralização é saudável. Hacks não são saudáveis, nunca é bom ter isso, mas eles incentivam as pessoas a capitularem, a venderem, e aí outras pessoas vêm e renovam suas reservas, vão acumulando cada vez mais. Outro ponto interessante é que o mercado cripto como um todo agora acabou de aprender uma nova forma de hack. Então é natural que os próximos protocolos, e todo mundo aí que tem corretora descentralizada, vault e tudo mais, eles vão começar a olhar para isso com outros olhos, aumentar as auditorias, aumentar a segurança dos seus protocolos para não cair nesse erro. Eu garanto para você, todas as equipes de protocolos relevantes já verificaram seus protocolos. Assim, quando isso acontece, todo mundo sai correndo para ver como está o seu sistema e se eles foram impactados ou não. Então, o mercado cripto, justamente por ser descentralizado e ter esse tipo de risco, todo mundo, quando isso aqui acontece, né, renova aquele fôlego para olhar para a parte de segurança. A Balancer estava há 2 anos sem nenhuma auditoria, claramente é um problema isso, né? Então agora certamente nós vamos ter cada vez uma exigência maior dos investidores para que os protocolos façam mais revisões de segurança. Se você tem fundos na Balancer, não preciso nem comentar, né? Tire de lá antes que isso piore, né? Até que isso aqui seja resolvido. Não é o tipo de coisa que você tem que duvidar do protocolo para sempre, até porque eles estão há muito tempo no mercado, né? Sofreram alguns, mas esse aqui sem dúvida foi o maior. Não é o tipo de coisa que bota um protocolo assim fadado a morrer, muito pelo contrário, né? Na verdade, ele tende a ficar mais forte depois disso, justamente porque compreende o que aconteceu e se adequa. Mesma coisa aconteceu com a Euler Finance, né? O protocolo perdeu quase todo o seu TVL, que não é o caso da Balancer, e foi se recuperando, hoje também está crescendo. Veja que nos últimos hacks da Balancer, hoje ela está com um valor total de 442 milhões. Nos últimos hacks que nós tivemos aqui, que foram pequenos, praticamente não mudou, a comunidade nem sentiu isso. Mas hoje, de fato, as pessoas sentiram. O protocolo estava aqui no dia anterior com 775 milhões de dólares em TVL e em minutos, né, questão de horas, perdeu praticamente quase metade, foi para 442 milhões, porque tanto o hack levou 128 milhões, quanto as pessoas com medo, né, foram sacar os seus fundos depositados. E uma das formas de você aumentar a sua segurança, caso você interaja com protocolos, além de diversificar entre diferentes protocolos e principalmente prezar por aqueles que têm auditorias mais recentes e um time, né, de desenvolvedores que busca sempre aumentar a segurança, é você retirar as permissões que você fornece para os protocolos que você interage. Então, para fazer isso, você pode utilizar o Revoke.cash, que é um site bem conhecido aí no mercado cripto,
que você bota o endereço da sua carteira aqui e ele vai mostrar as permissões que você já aprovou e que podem trazer algum risco para a sua operação. Então, talvez você possa colocar aqui, ó, aprovou um gasto de $5.000 em USDC. Se você ainda tivesse $5.000 na sua carteira, ele ia apontar que esse valor aqui está em risco. Porque aí, caso o protocolo com o qual você interagiu tenha algum hack, a pessoa, alguma falha de segurança, por exemplo, o protocolo ele pode a qualquer momento transferir esse valor aqui porque você já deu a aprovação. A aprovação fica ali permanentemente até que você revogue. Então, algum hacker que enxergasse isso, ele poderia simplesmente pegar esse dinheiro de você. Então, vem aqui, conecta a sua carteira e tire as permissões que você vê que podem ser arriscadas. O próprio Revoke te mostra isso e diz, né, o que é mais arriscado e menos arriscado. Bom, atualização rápida então, pessoal, só para vocês entenderem por que o preço está caindo hoje. Por outros fatores não teria tanta razão, né? Fora esse hack, tivemos notícias boas aí sobre a política nos Estados Unidos e tudo mais, que poderia ter sustentado uma alta no curto prazo, mas isso aqui acabou vindo, né? E tivemos uma queda bastante relevante no dia de hoje. Isso aqui tende a ser momentâneo, o pânico passa, né? Se não acontecerem outros fatores para mais pessimismo, a tendência é que essa queda ela seja recuperada. Temos que ficar de olho aí para aprender com isso e não cometer esses erros no futuro. Nos próximos dias ainda quero trazer para vocês um pouco da atualização de mercado que nós estamos observando para o Bitcoin especialmente, dar um pouco mais de clareza para você. Que movimento estranho é esse, né? Por que está lateral, sobe, desce, parece que não vai, não rompe máximo. Quero explicar isso para vocês essa semana, então fiquem de olho aqui no canal. Novamente, se você gosta do mercado cripto, se interessa por macroeconomia e assuntos relacionados à política, geopolítica, economia, se inscreva aqui no canal para acompanhar todas as nossas publicações. Eu fico por aqui, obrigado pela sua companhia e até a próxima.